dia, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, aí em sua casa. Que alegria falar para os irmãos nesse domingo, hoje, dia 13 de dezembro de 2020. Eu estou muito feliz porque você nos permitiu falar ao seu coração, seja você no trabalho, seja você na sua casa, aonde você estiver, talvez até mesmo no carro. Que alegria poder falar ao seu coração e trazer essa mensagem aí que nós oramos e esperamos que seja inspiradora, abençoadora, transformadora para a sua vida. Eu quero te convidar a orarmos no início desse culto online da Igreja Batista Paulistana e lembrar que também já estamos nos reunindo presencialmente todos os domingos às 10h45 da manhã, aqui na Rua Bueno de Andrade, número 679, na Aclimação, na cidade de São Paulo. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pelo privilégio de nos reunirmos mais uma vez online e para mais um culto, Deus, um culto ao Senhor. Oramos para que esse seja um momento em que o Teu nome seja glorificado, em que cada pessoa que está aqui conectada verdadeiramente seja conduzida à Tua presença e que haja um tempo de adoração em que o Senhor será honrado, a Tua missão será cumprida entre nós, através de nós. Continue a realizar o Teu querer em nosso meio. É o que nós oramos em nome de Jesus e pedimos para que o Senhor conduza esse momento de culto para a glória do nome do Senhor. Fala a cada pessoa, cada visitante, cada um que acessou o nosso canal, que o Senhor fale a esses corações, a Tua vontade, a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Diga aí amém. Se você está conectado aí com a gente, escreva aí no nosso bate-papo. Se você está ao vivo, escreva aí no nosso chat, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Batista Paulistana. Escreva aí bom dia para os irmãos, escreva aí a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu que te convido agora a termos um tempo de louvor, de adoração, através de cânticos e dos nossos hinos. Que Deus também fale ao seu coração nesse momento de cântico e de hinos. Reúna a sua família e tenhamos juntos um tempo de adoração. Eu já também aviso aos irmãos que teremos nesse culto online a celebração da ceia do Senhor online. Então, prepare aí os elementos da ceia, o suco de uva, o pão, e vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. Deus abençoe a sua vida.
Glorioso Salvador.
Aleluia, que tempo especial de adoração, de louvor, que momento especial de cânticos. Eu espero que você tenha aí aproveitado esse momento para enaltecer o nome de Jesus, para glorificar o nome de Jesus. Lembro os irmãos que hoje teremos celebração da ceia no culto online, então prepare os elementos da ceia, o suco de uva, o pão, para termos um momento de celebração da ceia logo mais, depois dessa mensagem. O tema que eu quero conversar com os irmãos nesse dia é centralizando Cristo numa sociedade de consumo, colocando Cristo no centro em meio a uma sociedade consumista. E essa reflexão, ela é decorrente do período em que nós estamos agora. Não apenas o período como sociedade, mas também o período do ano. Estamos já no final do ano, dezembro, último mês desse ano de 2020, que foi um ano certamente difícil para muitas pessoas, um ano de apertos financeiros, um ano de restrições, um ano estressante de home office e também um ano de planos não realizados. Eu acredito que você teve planos que não puderam se realizar por causa desse ano de pandemia. Dezembro também é um mês então para reflexão, para reavaliação, mas também é um mês de celebração. Dezembro é o momento em que a gente celebra o Natal, celebra o Ano Novo, celebra o fim de mais um ano. E também é um tempo de celebração porque a gente está se preparando para férias tão necessárias, né, para todos nós. É um período em que, por causa das celebrações, como por exemplo a celebração do Natal, o mês de dezembro ele fortalece uma prática de consumo, né? Então, a gente vai começar a ver cada vez mais propagandas e descontos e promoções e produtos sendo lançados, tanto na internet como na televisão, e os shopping centers e os pontos de comércio passam a ficar abarrotados de pessoas. Você já pode ver aí em notícias, em fotos, e de que os nossos centros comerciais aqui na cidade de São Paulo já estão com muita aglomeração e muito lotados, né? O centro da cidade de São Paulo, a região do Brás, 25 de março, e também muitos shoppings já começam a ter filas, né, de pessoas e de carros para entrar. Pensar sobre o Natal e o que se tornou o Natal me faz refletir sobre a mediocridade desse templo de consumo. Uma mediocridade de uma visão de uma sociedade consumista. E também me faz refletir sobre os planos, né? Os planos que não foram realizados e os planos que nós tínhamos e o quanto tudo isso não escapou da soberania de Deus. Eu quero fazer uma ligação hoje com os irmãos entre sociedade de consumo, soberania de Deus, planos de Deus e a realidade da presença de Jesus Cristo e como tudo isso vai se convergir numa transformação completa em nossas vidas. Um aspecto interessante quando a gente começa a refletir na missão de Deus cumprida em Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo ele se faz um ser humano, ele se encarna, ele assume a forma de um homem. É isso que nós celebramos no Natal, verdadeiramente, não é o consumo, mas é a encarnação de Jesus Cristo. Quando eu começo a refletir sobre isso, tem muitas pessoas que acreditam que a vinda de Jesus e a morte de Jesus na cruz foi uma espécie de plano B de Deus, enquanto o plano A de Deus era que o homem nunca pecasse lá no Jardim do Éden e que as coisas continuassem como era antes do pecado original. E aí, já que o ser humano pecou, né, comendo do fruto que Deus tinha proibido e sendo conhecedores do bem e do mal, então Deus teve que fazer um improviso, Deus teve que enviar o seu Filho Jesus para resolver o problema do pecado da humanidade. Mas esse tipo de pensamento, ele beira uma heresia. Esse tipo de pensamento não é cristocêntrico. Esse tipo de pensamento, na verdade, é anticristão, porque Jesus nunca foi e nunca será o plano B de Deus. Jesus é o plano A de Deus. Jesus sempre existiu,
Jesus, e o plano do cumprimento de Jesus já tinha sido pré-determinado antes mesmo de qualquer pecado. Jesus não foi uma invenção de Deus para resolver algo que saiu do controle, não é um plano B para resolver o pecado do homem. Jesus sempre foi o plano central. Meus irmãos, Jesus, a existência de Jesus, a missão de Jesus, sempre foi o plano central. E nós, seres humanos, temos uma visão centralizada em nós mesmos. Então a gente acredita que toda a história está ao nosso redor. Não está. O mundo não existe por causa de você, o universo não gira ao seu redor, todas as coisas não funcionam apenas para te satisfazer. Não. A realidade da existência de Jesus Cristo é que tudo gira ao redor de Cristo, que Ele é o centro, que Ele é o propósito de tudo, que Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. Nele, Jesus Cristo, tudo subsiste e nele foram criadas todas as coisas. Amém? Aleluia! Então, meus irmãos, quando eu começo a compreender biblicamente a centralidade de Jesus, isso começa a afetar a minha forma de enxergar o mundo. Eu começo a ver o mundo sob uma perspectiva diferente, porque sem percebermos, estamos imersos numa sociedade consumista, numa sociedade que, por causa desse imperativo do consumo, faz com que o indivíduo, o ser humano, seja centralizado como o mais importante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas antes eu quero ler com os irmãos o texto de Colossenses capítulo 1, verso 13, o texto que nós lemos nas semanas anteriores, mas que tem muito ainda a nos dizer. E o texto bíblico diz assim: pois Ele, Jesus Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aleluia! Olha só, Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Ele já existia antes de você existir. Ele já existia antes da criação existir. E em Jesus Cristo tudo subsiste. Eu expliquei para os irmãos que essa ideia de subsistir tudo em Jesus significa que Jesus está ligando todas as coisas nele. Que tudo está se interligando num propósito máximo, que é a glória de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também escreve aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Então veja só, Jesus já existia, mas na plenitude dos tempos, Deus o faz nascer como ser humano. Em João capítulo 1, verso 1 e verso 14, nós lemos: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. E aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus irmãos, Cristo veio para que a centralidade de Deus, do seu reino, da sua justiça, tomassem o lugar devido que foi perdido. Cristo veio para que a presença de Deus entre nós fosse completamente restaurada. E quando Deus e a sua presença estão em nosso meio, nada mais pode ocupar a prioridade. Porque se Deus está entre nós, nos nossos olhares estão fixos então nele. Se Jesus está em nosso meio, não tem mais nada para onde você olhar. Você vai olhar para Jesus. Se você crê que Deus está entre vocês, se você crê que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, o teu olhar não tem como se fixar em outra coisa. Precisa se fixar em Jesus Cristo, porque Ele atrai os nossos olhares. Porque Ele é a verdadeira razão da nossa existência. Amém? Então olha só, 2 entendimentos importantes para continuarmos refletindo sobre a importância de ter Cristo no centro e assim vencermos, a nossa sociedade consumista. Em primeiro lugar, é entendermos que o maior compromisso de Deus é com a sua própria glória. Então eu preciso estabelecer aqui o primeiro passo, afirmando aos irmãos que, biblicamente, Deus está comprometido com a sua própria glória mais do que com qualquer outra coisa. Sabe o que isso significa? Significa que nada é mais importante para Deus do que a própria glória dele mesmo.
Nossa, mas que coisa, né? Que Deus mais egoísta, você talvez possa pensar. Deus só pensa em si mesmo? Não, na verdade, Ele sabe que nos fazer glorificá-lo acima de tudo é a melhor coisa que Ele pode fazer por nós. Porque a pior coisa para o ser humano é colocar a Ele mesmo, o próprio ser humano, no centro de tudo. Quando a gente se coloca no centro, as coisas começam a sair do controle. As coisas começam a ficarem desgovernadas. Meus irmãos, se eu te perguntasse o seguinte: qual é a missão de Deus? Qual é o maior propósito que Deus tem? Por que Deus enviou o seu Filho Jesus para a terra? Qual é a sua pergunta? Eu acredito que alguns responderiam assim: olha, a missão de Deus é salvar o ser humano. Tá certo? Tá certo. A missão de Deus, sem dúvida, inclui salvar o ser humano. Outros responderiam: a missão de Deus é restaurar o pecador perdido. Tá certo? Tá certo. Acontece que restaurar o ser humano perdido e salvar o ser humano são consequências de uma missão muito mais importante. A missão mais importante de Deus, e o fato de Deus ter enviado Jesus Cristo, foi para glorificar o seu próprio nome dentre toda a criação. Jesus, quando veio, além de salvar o perdido e o pecador, ele veio por obediência ao Pai para glorificar o Pai, para restaurar a glória de Deus, eliminando de vez os nossos pecados, fazendo com que nós, seres humanos, pudéssemos agora expressar a beleza de Jesus Cristo em nós, a beleza da criação de Deus, da imagem de Deus em nós. A missão máxima de Deus é glorificar o seu próprio nome. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que foi um documento elaborado no século XVII pelos puritanos, e esse documento foi importantíssimo para toda a nossa base de fé, de doutrina de origem reformada. Nós, batistas, assim como todas as igrejas hoje de origem reformada e protestantes, eles se apegam, eles têm como base aqui o Catecismo de Fé de Westminster, que tem como primeira pergunta o seguinte: a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? Então, os puritanos entendiam que você precisava trilhar o conhecimento da vontade de Deus com um novo discípulo a partir dessa pergunta essencial. E a pergunta essencial é: qual é o fim principal do homem? Ou seja, para que o ser humano existe? E para o que o ser humano existe? Para que nós somos criados? Você sabe essa resposta, né? Nós somos criados para glorificar a Deus, para a glória de Deus e para gozar da sua presença eternamente. Nós sabemos disso porque a palavra de Deus nos fala isso. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória para sempre. 1 Coríntios 10:31, assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque tudo que eu faço, a minha existência e os meus propósitos, eles têm a possibilidade de serem executados para que Deus seja exaltado. E quando eu começo a compreender isso, eu faço parte agora, eu sou incluído nesta missão de Deus. Então a missão de Deus é que o seu próprio nome seja glorificado. E uma vez que eu sou incluído na família de Deus, e eu compreendo que eu existo para a glória de Deus, agora eu faço parte do cumprimento dessa missão. Qual missão? Glorificar o nome do Senhor Jesus. E como é que eu faço isso? O apóstolo Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Veja que a missão é cumprida por amor a Cristo, para a glória de Cristo, para a honra de Cristo. E como essa missão se faz prática? Quando nós conduzimos seres humanos a se reconciliarem com Deus. Porque a partir dessa reconciliação com Deus, eles passam a expressar a imagem de Jesus, passam a viver em santidade, passam a o adorar, ou a centralizar ao Senhor como o fim de todas as coisas. O encontro real com a pessoa de Jesus Cristo nos faz incluídos e participantes
participantes no seu reino e assim cooperadores com os seus propósitos. Entender isso é o que nos faz sermos integrantes de uma igreja que é verdadeiramente missional. Então a gente fala muito de missionalidade. E o que é a missionalidade da igreja? Missional, escreve Michael Groen, descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência e identidade da igreja. Em outras palavras, ser missional é ser, dentro do seu contexto, uma igreja intensamente comprometida com a missão de Deus, influenciando e transformando a realidade na qual se encontra. Uma igreja que concilia teologia saudável e consistente com a disposição de caminhar na direção de homens e mulheres que precisam do amor de Deus oferecido no Evangelho. Então veja só, eu costumo dizer que uma igreja saudável e missional precisa ter duas asas. Uma asa que é a asa da boa teologia, do ensino focado na glória de Deus, do ensino teológico que exalta o nome de Jesus, da doutrina verdadeira, e a outra asa é a asa do acolhimento, do ir ao alcance de pessoas, da intencionalidade no cumprimento da missão, que nós chamamos aqui de relacionamentos discipuladores. E é assim que a gente voa, é assim que a gente caminha, é assim que a gente cumpre a missão, como o verdadeiro corpo de Jesus Cristo, do que está unido no cabeça que é Jesus, e assim a gente caminha sobre os mesmos traços, sobre os mesmos trilhos, nos mesmos propósitos. O combustível de tudo isso, sem dúvida, é a vida devocional, é a oração. E nós existimos por causa da missão de Deus, e nós somos salvos para cumprir a missão de Deus. Então Jesus morreu, não porque você era o ser mais importante do mundo, Jesus morreu para que a glória de Deus fosse restaurada na sua vida, através também da sua vida. Veja só, pense numa seguinte ilustração. Um homem, ele está caminhando, de repente encontra uma lâmpada mágica. Sabe essas lâmpadas de gênio, né? Que você esfrega e aí sai o gênio, puf. E você tem o direito de fazer 3 pedidos, né? E aí aquele homem esfrega e aparece o gênio. E ele fala assim, poxa, eu posso fazer um pedido, gênio? Sim, mestre, diga qual é o seu pedido. E ele fala assim, já sei, eu quero saber qual é a cotação da Bolsa de Valores daqui a 5 anos, né? Qual que é a cotação da Bolsa de Valores daqui a 5 anos? E aí por quê? Porque ele já quer ficar rico, ele vai comprar lá as ações que vão mais subir. E aí o gênio falou, pum, puf. Aí ele dá para ele uma folha de jornal, né, com a cotação da Bolsa de Valores daqui a 5 anos. E o homem falou, beleza, tem um mapa do ouro aqui, a mina de ouro. Daí ele vira a folha de jornal do outro lado e percebe que no lado inverso daquela folha de jornal tinha lá o nome das pessoas que tinham morrido, né? Tinha a lista fúnebre, a lista das últimas pessoas que tinham morrido naquele dia. E quando ele começa a olhar a lista, ele percebe que o nome dele estava lá. Então, de que adianta, né, a gente saber qual que é o mapa do tesouro se a gente não sabe nem quanto tempo a gente vai viver? A grande verdade é que viver apenas para nós mesmos e até mesmo acreditarmos que Jesus Cristo só existe para me satisfazer é uma insanidade maluca, é uma loucura completa. Você vai perder a sua vida se perdendo nos seus próprios desejos. Jeremias 45, verso 5 diz assim, você deveria buscar coisas especiais para você? Não, não as busque. Por quê? Porque o seu tempo é limitado nessa terra. Mais do que por nós, a vinda de Cristo nos lembra que a sua missão é a prioridade. A glória de Deus é a nossa maior responsabilidade. Charles Swindoll escreve que no processo da nossa existência terrena, o propósito básico de Deus para as nossas vidas, pura e simplesmente, é o de dar glória ao seu nome. Devido à brevidade da vida, precisamos pôr as coisas mais importantes primeiro. E Swindoll também escreve, digno é o cordeiro que foi morto e não o que proclama o cordeiro. Amém? Quem é digno é Jesus Cristo. Nós somos vasos de barro. Isso nos leva a um segundo entendimento importante nessa reflexão, que é o seguinte, Cristo nos liberta e nos reorienta numa sociedade consumista. Nós, sem perceber, vivemos aqui submersos, né, no imperativo, submersos em direcionamentos filosóficos inconscientes da nossa sociedade. E estamos muitas vezes cegos, sem conseguir enxergar a realidade. Falar mais ou menos sobre quais são os imperativos filosóficos, qual é a cosmovisão, qual é o nosso contexto, é mais ou menos pedir para um peixe descrever a água. Você fala para o peixe assim, peixe, descreve como que é a água. O peixe não sabe descrever a água, por quê? Porque ele sempre viveu na água, ele sempre viveu
naquele meio, naquele contexto. Então ele não sabe. É a mesma coisa para nós. Às vezes nós não conseguimos identificar exatamente como as pessoas pensam e por que pensam assim, porque nós já estamos submersos nessa cultura e nessa mesma visão, nesse mesmo contexto. Mas eu quero dar algumas dicas para nós entendermos como que a nossa sociedade, a nossa cultura está influenciada por valores que são contra o plano original de Deus. É bem claro e já é bem perceptível que nós vivemos numa sociedade de consumo. E para entendermos melhor como isso afeta as nossas vidas, né, a sociedade de consumo faz com que os indivíduos projetem as suas identidades e sonhos em produtos, objetos e outros itens da cultura material. E daí em diante, o consumo passa a ocupar o lugar de centralidade no tecido social e no cotidiano das pessoas, de tal modo que esse sujeito, o consumidor, adquire posição privilegiada, escreve o autor Valmir Nascimento. Olha que coisa interessante. Então, na sociedade de consumo, você é o que você consome, o que você tem. Então, quem é o ser mais importante? O consumidor. O que nós vemos então nessa sociedade atual é que existe uma centralidade na prática do consumo e por isso uma centralidade no indivíduo que é o consumidor. E é assim que nós vivemos hoje. E olha como que isso afeta a nossa prática. Olha como que isso afeta tudo que a gente faz, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente pensa, e inclusive a nossa visão de igreja nos dias atuais. Porque se eu assumo que isso é uma verdade, além de existir uma centralidade no consumidor, esse mesmo consumidor, ele passa a ansiar por ser visto como mercadoria. Ou seja, se você vive numa sociedade de consumo, você não apenas deseja consumir a todo tempo, você também deseja ser consumido. De que sentido? Se você dá muita importância para os objetos e para as coisas e para as experiências, você também começa a se dar muita importância, porque você começa a ter o desejo de você também ser algo desejado por outros, um objeto desejado por outros, uma experiência desejada por outros. E a nossa sociedade é isso, pessoas que estão vendendo coisas e pessoas que estão sendo vendidas, e pessoas que estão se colocando à venda, e pessoas que estão consumindo. E essa troca de consumo está impregnada na nossa mente, nas redes sociais, nos relacionamentos pessoais. Todo mundo quer sempre se aparecer o melhor, o mais sabichão, aquele que mais sabe das coisas, aquele que domina tudo sobre política, domina tudo sobre futebol, domina tudo sobre qualquer tipo de assunto. Por quê? Porque ele precisa se vender como alguém, uau, desejável, alguém importante, alguém que sabe mais. E a gente precisa dessa necessidade, né, de ser um produto bem quisto, um produto bem visto. Zygmunt Bauman, um dos maiores filósofos, né, contemporâneos, ele escreve no seu livro Vida para o Consumo, que numa sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de fadas. Ou seja, todos querem ser especiais nos nossos dias. Todos querem se sentir desejáveis numa sociedade em que consumir é tudo. Isso está impregnado nas nossas igrejas. Isso está como um câncer dentro das igrejas. As pessoas acreditam que frequentam uma comunidade de fé para serem servidas, para serem desejadas, para serem paparicadas, né? Para serem, uau, como é bom ter você aqui, queremos você aqui. E ao mesmo tempo essas pessoas também querem que essas comunidades de fé ofereçam a elas produtos para elas consumirem. E aí nós invertemos, aí nós caímos na estratégia satânica que vai contra a teologia do discipulado, que vai contra a missionalidade da igreja, que vai contra o propósito da centralidade de Jesus Cristo. Voltando para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós vemos que Paulo ensina aquela igreja a centralizar Jesus em tudo que eles fizessem, inclusive nos seus relacionamentos. Ele diz lá no Colossenses capítulo 3, verso 1, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. No verso 17 ele diz, tudo o que vocês fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
dando por meio dele graças a Deus Pai. Façam tudo em nome de Jesus. Verso 23, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, porque o único alvo é Jesus Cristo, não é para os homens, é para Jesus. Sabendo disso, vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Veja o caminho lógico que Paulo trabalha aqui. Você ressuscitou com Cristo, Cristo agora é o teu centro. Começa a pensar em Jesus, comece a focar em Jesus, comece a pensar nas coisas do alto. Não se adapte aos valores, à cultura deste mundo, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amoldem a este presente século. A ideia é, pense em Jesus Cristo e comece a perceber que a sociedade ao teu redor, ela está completamente deturpada, ela está em valores consumistas, ela está em valores egocêntricos, individualistas, mas que Cristo é o centro de tudo, e não o indivíduo em si. A gente precisa de uma transformação, de uma guinada, a gente precisa sair desse antropocentrismo individual para um teocentrismo bíblico, ou seja, colocar Deus no centro conforme as Escrituras. Meus irmãos, por causa de tudo isso, a gente começa a ter vários erros na nossa prática de fé, né? Nessa visão equivocada, o Evangelho passa a ser visto como algo que existe para me servir e não como algo que deve reorientar e transformar a minha visão e a minha forma de lidar com toda a criação. Tem exemplos muito explícitos de uma teologia de consumo presente em igrejas que são adeptas da teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? A grosso modo é enxergar, limitar a bênção de Deus como o bem-estar material, né? Então assim, quando você começa a ver que o grande sinal da bênção de Deus é o bem-estar material do ser humano, isso é um sinal de uma teologia da prosperidade. As pessoas falam assim, eu fui abençoado por Deus. Por quê? Porque eu comprei um carro novo, porque eu fui promovido de emprego, porque Deus me abençoou com isso, com aquilo, e tudo se limita a questões materiais ou humanas. Isso é um sinal da teologia da prosperidade. Mas além disso, meus irmãos, a teologia de consumo, a visão consumista também está presente em igrejas que não se consideram neopentecostais ou adeptas de uma teologia da prosperidade. Por exemplo, quando você vai evangelizar alguém e você quer falar de Jesus e do amor de Deus para alguém, e aí você sabe que a pessoa está com uma situação difícil, um problema difícil, às vezes a gente procura um versículo bíblico que seja útil para ajudar aquela pessoa naquele problema específico, né? Naquela ansiedade. Olha, não ande ansioso, é o que a Bíblia diz. Ou às vezes a pessoa está desesperada com alguma coisa, fala, olha, Jesus diz que Ele vai nos trazer a provisão. Então a gente começa a usar a Bíblia e citar a Bíblia para atender às necessidades da pessoa. Mas no fundo, o que o Evangelho realmente nos faz não é trazer respostas para as nossas ansiedades, é nos mostrar que as nossas ansiedades estão equivocadas, que aquilo que você fica ansioso para ter não é o que você deveria desejar ter. E às vezes a gente usa a Bíblia para legitimar as ansiedades erradas das pessoas. A gente usa a Bíblia para mostrar para as pessoas que Deus vai suprir o que elas querem, enquanto na verdade o Evangelho deveria nos mostrar que aquilo que nós queremos é errado, que nós deveríamos desejar outras coisas, e não saciar todas as minhas ansiedades, e não saciar todos os meus desejos. Ou seja, o que é necessário para nós é uma mudança completa de visão, e não um conforto para uma visão equivocada. Às vezes a gente usa a Bíblia para continuar prolongando erros na nossa prática de fé, e a gente continua vendo Deus como um grande gênio da lâmpada. A gente continua enxergando Deus como alguém que precisa suprir aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo. Mas, meus irmãos, o Evangelho coloca para nós a verdade de que se Jesus é o centro, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim de tudo, Jesus é a nossa fonte primária e final de plena satisfação. Tudo o que você precisa não é que Jesus te dê o que você quer, tudo o que você precisa é que Jesus seja o tudo que você quer. Jesus precisa ser o seu tudo. Jesus precisa estar no centro de tudo, porque nele a gente encontra realmente o que precisamos, e mesmo que nem sempre venhamos a perceber isso. Em Jesus você tem uma reorientação das suas verdadeiras necessidades. Em Cristo começamos a entender o que realmente nos faz falta. E assim, a partir de Cristo, eu começo a desejar pela sua presença, pelo cumprimento da sua vontade, pela expansão do seu reino e da sua justiça, mais do que tudo. Meus irmãos, isso então vai nos levar a um rompimento com uma sociedade consumista. Isso significa na prática que eu começo a perceber, como escreve Valmir Nascimento, que o consumista nunca se sente satisfeito.
E por isso ele é levado a exagerar no cheque especial, nas compras, no uso do cartão de crédito, né? Porque ele quer atender os apelos da mídia e a ilusão de consumo, né? Eu caminhava, tinha pego um Uber esse dia, aí o motorista do Uber viu lá a propaganda do novo celular, né? E aí ele falou assim, olha lá o novo celular, o Banco X está dando agora uma promoção, tipo um leasing desse celular, você parcela em 24 vezes. Eu fiquei pensando, parcelar um celular em 24 vezes, significa que o indivíduo não tem condições de comprar esse celular. Mas ele precisa ostentar aquele aparelho, ele precisa mostrar que tem, né? E a gente está nessa sociedade em que as pessoas fazem dívidas para ter o que elas não precisam, para mostrar para quem não está interessado. O consumismo, portanto, não é fruto da necessidade, o consumismo é fruto do descontentamento. E o descontentamento é enraizado na ingratidão. Eu estou descontente com as coisas quando eu não percebo que Deus me deu tantas coisas. O descontentamento é uma postura antibíblica, porque a palavra de Deus nos ensina a estarmos satisfeitos, né? Sem estar bem em todas as circunstâncias, é o que ensina o apóstolo Paulo. Alan Hirsch escreve algo muito importante, ele diz assim: se o papel da religião é oferecer um senso de identidade, propósito, sentido e comunidade, podemos dizer que o consumismo atende a todos esses critérios. Olha que loucura! Hoje, a mentalidade de consumo ganhou proporções religiosas e espirituais na vida das pessoas, porque as pessoas que não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, elas buscam a sua satisfação no consumo. E a gente vê isso claramente nas propagandas, nas estratégias de marketing das empresas, né? As pessoas estão fazendo do consumo de produtos o cerne da sua satisfação pessoal, e os grandes gênios do marketing atual são aqueles que fazem uso de questões espirituais, daquilo que somente a verdadeira fé poderia trazer, como forma de promover a venda. Um exemplo são propagandas de carro, né? Sabe essas propagandas dos carros modernos, são caríssimos, né? E muitas propagandas atuais de automóveis, elas se importam mais em mostrar a sensação que você tem em dirigir aquele carro, o status que você tem, o quanto aquela pessoa se sente importante, ela tem amigos importantes, ela tem um trabalho importante, ela se sente especial. Mas a propaganda não fala nada sobre o carro, ela fala sobre a sensação que ter o carro produz na vida dela. Sabe por quê? Porque a propaganda não está vendendo o produto em si, está vendendo algo que só a verdadeira fé pode produzir. Senso de identidade, senso de pertencimento, senso de propósito, senso de status, senso de relevância diante de Deus. E as pessoas também estão fazendo das comunidades religiosas, das igrejas locais, pontos de consumo, centros de consumo também. Alan Hirsch escreve que a propaganda tem tudo a ver com a manipulação do valor e importância que as pessoas dão aos produtos e ao relativo status que recebem delas. Infelizmente, meus irmãos, é exatamente isso que acontece nos nossos dias. As pessoas estão manipulando tanto o valor que consumir vai lhes trazer, como também elas acabam sendo manipuladas quanto ao valor que elas mesmas têm como mercadorias individuais desejáveis. Então, na prática, faz com que as pessoas dentro das igrejas se tornem consumidores. 90%, diante de pesquisas atuais, mostram que 90% dos membros das igrejas são consumidores, ou seja, pessoas que veem a fé como um sistema de trocas e de recompensas e que alimentam uma religião própria que nunca esteve associada com o verdadeiro evangelho. O antídoto contra isso, o antídoto contra o consumismo atual é a prática de um verdadeiro discipulado. Sabe como é que você combate uma prática de consumo, uma sociedade de consumo, enfatizando na sua vida um discipulado relacional e intencional, discipulando pessoas e sendo discipulado. Sem o caminho do discipulado, não existe vitória contra o consumismo. Sem um caminho de influenciar a vida de alguém, a amar a Jesus, a viver para Jesus, a ser transformado em Jesus, a cumprir a missão de Jesus, e sim você fazer isso de uma forma individual, de uma forma séria, com prestação de contas, com cuidado ativo, com oração, com intercessão, sem acontecer isso via relacionamento, via acolhimento, não dá para vencer
a teologia de consumo que está impregnada ao nosso redor. A prática discipular e missional da igreja é completamente oposta à proposta consumista da nossa sociedade, porque são completamente antônimos. Discipular alguém é mostrar para esse alguém que ele vive para a glória de Cristo e que ele tem uma missão a ser cumprida. Não que ele precisa ficar sendo servido, não que ele precisa de um pastor, de um membro, de um sacerdote, de um líder para ficar servindo a ele, porque ele não é apenas um consumidor, ele é um sacerdote, ele é alguém que está servindo na missão de Deus. Sem nos concentrarmos intencionalmente em fazer discípulos, cultivamos o já iminente consumismo religioso. Se nós não discipularmos pessoas, a cultura certamente o fará. Se nós não discipularmos indivíduos, a nossa sociedade vai discipular essas pessoas e vai fazer com que pessoas interessadas genuinamente na fé comecem a se tornar novos consumidores religiosos. Sabe como que é uma pergunta-chave para você entender se você está dentro de um consumismo ou não? É a seguinte pergunta, faça a pergunta a si mesmo. A pergunta é a seguinte: você acha que existe uma igreja para você ou é você que precisa se tornar verdadeiramente igreja? Você acredita que existe uma igreja para mim? Ou sou eu quem tenho que me converter e ser verdadeira igreja? Você está à procura de uma igreja para você? Você está à procura de uma igreja em que você se identifique, em que você se sinta bem, em que você se sinta amado, em que você se sinta querido? Então você não está em procura de uma igreja. Você está em procura de um serviço. Você está em procura de algo que te sirva. O que você precisa agora é se tornar verdadeira igreja. E verdadeira igreja é um lugar de pessoas que foram salvas para servir. Pessoas que foram alcançadas para levar transformação e mostrar para as outras pessoas que Jesus Cristo é o alvo, que Jesus Cristo é o centro de tudo. É assim que a gente cumpre a missão. E por tabela, você ganha acolhimento, você ganha identificação, você ganha propósito. Mas você só vai ganhar isso se Jesus Cristo e a glória de Jesus Cristo e o serviço a Cristo for o seu centro. Então, meu irmão, minha irmã, liberte-se do consumismo religioso que há em cada um de nós. Jesus é a nossa fonte primária para todas as coisas, para a nossa satisfação. Amém? Eu quero orar com você e relembrar que, devido à brevidade da vida, precisamos pôr as coisas mais importantes em primeiro lugar. Vamos orar. Jesus, ajuda-nos a sermos pessoas que se importam com a tua missão e que glorificam o nome do Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor seja exaltado em nós e através de nós. Que possamos nos tornar verdadeira igreja e que possamos compreender que Jesus Cristo, tu és o centro de tudo e que nós existimos para a tua glória, para te servir, e que assim possamos estar unidos no cumprimento da tua missão, que é glorificar o teu nome, e assim sejamos verdadeira igreja e corpo do Senhor Jesus. Oramos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Se você orou comigo aí, diga amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos agora nos preparar para um momento de celebração da ceia do Senhor online. Pega os elementos aí com você e vamos cear juntos.
Amém. Que tempo especial. Eu acredito que você está preparado aí com os elementos da celebração da ceia, e esse momento, ele nos faz relembrar da centralidade de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus, do seu sangue vertido na cruz e da sua obra por cada um de nós. Então, eu quero te convidar a relembrar isso e a orarmos juntos. Jesus Cristo morreu na cruz, sim, para te salvar, mas para te salvar de si mesmo, para te salvar de uma centralidade no seu próprio ego e te mostrar que há algo maior pelo qual viver. Esse algo maior é a glória de Deus. E quando nós entendemos isso, nós nos comprometemos com a missão de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui na celebração da ceia, uma reafirmação de que estamos comprometidos com Jesus Cristo e a sua missão, de que nós fazemos parte desse novo pacto, dessa nova aliança que foi celebrada, inaugurada com o sangue de Jesus Cristo. Então, nós celebramos agora que Jesus morreu na cruz, pelos nossos pecados foi sepultado, nos salvou, ressuscitou e retornará. E por isso nós somos agora seus embaixadores. E nós proclamamos ao mundo que se reconciliem com Deus também. Amém? Quem pode fazer parte desse momento? Você que já foi batizado nas águas, você que crê no Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, você que está em comunhão com a igreja local, você é nosso convidado para fazer parte deste momento, né? E você vai aí ter alguém na sua família que vai fazer o serviço agora dos elementos. Então, vamos servir uns aos outros nesse momento e vamos também orar ao Senhor agora. Vamos orar? Pai, obrigado por este tempo especial. Te agradecemos pelo teu sacrifício realizado na cruz, pela oportunidade que temos de glorificar o teu nome e de sermos participantes do teu reino, da tua missão e do teu corpo. Que a tua missão, que a tua vontade, que o teu querer sejam priorizados em nosso viver e que assim nós possamos existir para cumprir o teu propósito, que é glorificar o teu nome. Pai, nós celebramos agora o teu sacrifício, nós te louvamos e te adoramos pelo perdão dos pecados que o Senhor nos concedeu, pelo sangue de Jesus, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Louvado seja teu nome, que a verdade do teu evangelho esteja, Deus, agora clara em cada coração que celebra comigo este momento. Oramos para que o Senhor esteja em cada casa, em cada lar, nesta hora, se faça presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, pois eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Então você vai pegar aí o seu pão ou vai servir o pão para outras pessoas. Faça uma oração pessoal pedindo perdão a Deus por qualquer falha e pecado. E depois nós vamos comer juntos. Oremos ao Senhor. Pai, perdoa-nos, lava-nos e que teu nome seja honrado. Perdoa-nos pelas vezes que temos dificuldade em perdoar os outros. Perdoa-nos pelas vezes que não valorizamos o teu sacrifício. Perdoa-nos pelas vezes que nós não te honramos em santidade. Perdoa-nos pelos nossos pecados pessoais. Perdoa-nos pelos nossos pecados intencionais, não intencionais, pecados de relacionamento. Que possamos, ó Deus, renovar o nosso compromisso de glorificá-lo em santidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Comamos todos. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue, e façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, até que ele venha, bebamos todos juntos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe plenamente e guarde o seu coração plenamente na sua presença. Amém? Jesus, confio.
E eu quero parabenizar também os nossos aniversariantes, né, desta semana. E você que completou mais um ano de vida aqui em nosso meio, você que faz parte, né, da nossa comunidade, você que tem caminhado com a gente, alguns já há mais tempo, outros de forma mais recente. Nós queremos reconhecer a importância da sua vida aqui entre nós. Combinado? E antes de dizer aqui os nossos aniversariantes, eu quero convidar os irmãos para o nosso culto de Ano Novo. Vai ser no dia 31 de dezembro, às 22 horas. Nós faremos um culto de passagem de ano, no dia 31 de dezembro, às 22 horas. E você é o meu convidado, você é o nosso convidado para essa grande celebração. Então nós vamos iniciar aqui o Ano Novo agradecendo a Deus e consagrando a Deus o ano de 2021 em comunidade, mas com todos os protocolos de segurança. E também não teremos o nosso tradicional jantar de Ano Novo, para nós evitarmos, né, qualquer tipo de contaminação. Mas nós teremos o culto nas 22 à meia-noite, no dia 31 de dezembro. Você pode vir aqui à vontade, tá certo? Venha e vamos celebrar juntos. E teremos uma mensagem do nosso coral especial de Natal, uma música especial no dia 27 de dezembro, no nosso culto online. Também quero convidá-lo a participar dos nossos cultos infantis, né? O endereço online é encurtador.com.br/AMVX4. Esse é o nosso endereço online, vai aparecer aí também na sua tela, encurtador.com.br/AMVX4. Tem lá todos os nossos cultos infantis para você mostrar para as crianças. É muito bem produzido pelo nosso Ministério Infantil. Nossos cultos de oração acontecem todas as quartas-feiras às 20 horas ao vivo pelo nosso Facebook, facebook.com/IBPaulistana. E também nós nos reunimos todas as semanas em pequenos grupos multiplicadores online. Alguns já vão retornar ao presencial. Todas as terças-feiras às 20 horas você é nosso convidado. Se você deseja participar de um pequeno grupo multiplicador, que é um momento onde a gente reflete sobre essa palavra, a gente cuida uns dos outros, a gente olha e a gente tem como propósito principal cumprirmos a missão, fortalecendo relacionamentos discipuladores. Então, se você deseja viver a missão de Deus, compreender a missão de Deus e fazer parte verdadeiramente da igreja, compartilhando o seu coração, ouvindo, abençoando e sendo abençoado, orando por outras pessoas, olhando nos olhos, tendo um grupo que se importa e que cumpre a missão de pregar o Evangelho. Então participe dos nossos pequenos grupos multiplicadores, você não vai se arrepender. Todas as terças-feiras, às 20 horas, entre em nosso site ibpaulistana.com.br/líderespg, e lá tem a lista dos nossos PGMs, tem um WhatsApp, você pode enviar uma mensagem, falar que você tem interesse de participar. Vai ser um prazer nós enviarmos o link para as reuniões online para você. A nossa escola bíblica também continua todos os domingos, às 9h30 da manhã, ao vivo, em formato híbrido, né? Tanto em formato presencial como também online. E para participar você pode enviar um WhatsApp para a nossa igreja, no nosso número 11 95640 7728, pedindo o link do nosso aplicativo para você poder participar das escolas bíblicas online, tá certo? E olha só, então meus parabéns a vocês, queridos irmãos, que fazem aniversário nessa semana, né? Dentre os dias aqui, 13 de dezembro até o dia 19. Então olha só, dia 14 de dezembro faz aniversário os nossos missionários, né? O nosso missionário, pastor Shahid, e dia 16 de dezembro eles celebram casamento, Shahid e Prisca. Sejam abençoados, né, nessa data festiva. No dia 14 é meu aniversário de ordenação ao Ministério Pastoral. Então, dia 14 de dezembro, eu completo aí 11 anos de ordenação ao Ministério Pastoral. Tá certo? Que data festiva, que alegria. Dia 17 de dezembro faz aniversário de casamento os irmãos Rogério e Denise. Parabéns, queridos irmãos. Que Deus os abençoe e os fortaleça muito. E no dia 18 de dezembro faz aniversário a querida irmã Elô, a Heloísa Iazes. Deus abençoe Elô, você que é a nossa regente do coro, tão dedicada.
Que Deus a abençoe grandemente. No dia 18 também faz aniversário a Carolina Estopiglia. Parabéns, Carol, né? A toda a família do Dante. Deus os abençoe grandemente. São muito queridos para todos nós, tá bom? Parabéns a todos esses irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Pai, obrigado pela tua graça e misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe muito sua vida. Um grande abraço, eu te espero aí nas programações online desta semana, todo dia, terça, quarta, né, sexta-feira, nos sábados também, domingo. Vai ser uma bênção estarmos juntos. Deus abençoe, um grande abraço, tchau, tchau.